Senador, muito obrigado por me receber aqui na sua casa em Brasília. Primeira entrevista que o senhor está dando para a televisão depois da campanha presidencial. E falando em campanha presidencial, os grandes políticos que sempre participaram das campanhas diziam que o homem público nunca mais sai o mesmo depois de um banho cívico desse. Como é que o senhor se sente hoje? Roberto, em primeiro lugar, um prazer enorme recebê-lo aqui. E realmente uma eleição presidencial num país das dimensões do Brasil é uma experiência única. E eu vi, Roberto, um Brasil despertar, um Brasil acordar, um Brasil percebendo que pode voltar a ser protagonista da sua própria história, do seu próprio destino. Eu percebi que é um Brasil ainda com diferenças absurdas, vergonhosas a nos separar, mas eu encontrei o mesmo sentimento sempre de esperança e de confiança no futuro. Foi para mim, Roberto, um privilégio extraordinário ter podido caminhar nessa campanha, falando a verdade, defendendo as coisas em que eu acreditava. Esse talvez tenha sido o meu maior privilégio. E ninguém volta o mesmo. Eu acho que cada olhar de esperança, a cada abraço apertado, a cada senhora idosa que me procurava para dizer que mesmo sem precisar iria às urnas, as crianças que se envolveram nesse processo, acho que tudo isso me deixa uma marca muito forte e de muita confiança no nosso futuro. Agora, falamos em campanha, desde 89, aquela campanha com Collor, Brizola, Lula, Mário Covas, não houve uma campanha tão agressiva, tão dura, que aliás não é muito do seu temperamento. Como é que o senhor enfrentou isso? Olha, Roberto, essa campanha passará para a história com duas marcas muito claras e diametralmente opostas. A primeira, protagonizada pelos nossos adversários. A sordidez, as calúnias, as ofensas, o aparelhamento da máquina pública, a chantagem para com os mais pobres, dizendo que nós terminaríamos com todos os programas sociais. Não só eu fui vítima disso, Eduardo foi vítima disso, Marina foi vítima disso e eu também. Essa sordidez para se manter no poder é uma marca perversa que essa eleição deixará. Mas, por outro lado, tem essa outra extraordinária marca, que foi o despertar do Brasil, a qual me referi agora. Pessoas que não tinham vinculação partidária, jamais tinham militado politicamente, pegaram a bandeira e foram para as ruas, acreditando que podiam construir um caminho melhor. E eu vou ficar sempre comigo com essa marca, com esse olhar de esperança ao qual me referi, mas principalmente com o sentimento de que nós temos, depois dessa eleição, um Brasil diferente do que nós tínhamos antes. Pode escrever isso. Agora, o senhor é um democrata, sempre tem muito apreço pelas instituições, né? E a candidata com a qual o senhor debatia era a presidente da República. E teve embates duros, né? Foi difícil para o senhor enfrentá-la nesse sentido? Olha, eu tinha que ser firme, mas sempre busquei ser respeitoso, Roberto. Você me conhece há 30 anos, né? É do meu perfil, é da minha formação. Mas nesses embates, eu, na verdade, representava, expressava o sentimento que eu colhia no dia anterior ou naquele mesmo dia pela manhã de uma viagem que eu tinha feito por alguma região do Brasil. Eu passei a ser porta-voz de um sentimento de mudança e também de indignação com tudo isso que aconteceu no Brasil. Na verdade, Roberto, eu não perdi a eleição para um partido político. Eu perdi a eleição para uma organização criminosa que se instalou no seio de algumas empresas brasileiras e patrocinadas por esse grupo político que aí está. Agora, o doutor Ulisses dizia sempre que a gente nunca deve contar para as nossas mulheres quando a gente briga com um político, porque elas não perdoam, né? Como é que a dona Letícia recebia essas brigas todas, tal, em casa? E gaúcha ainda gaúcha, cima, né? Não esquecem jamais, porque a gente é do ramo, a gente sabe que um ataque numa campanha eleitoral, um determinado embate, até determinado limite faz parte do jogo, mas as nossas mulheres, né, as nossas famílias não entendem isso. Agora, recentemente, eu fui receber em casa, não chegava nem a ser adversário, mas alguém que estava num outro campo político. A Letícia ficou indignada. Falei, temos que conversar. Política é conversa, e não só com seus aliados. É importante em determinados momentos, para as questões que sejam importantes para o país, você conversar com adversários. Eu venho da escola tancrediana, né, Roberto? E você acompanhou isso tão de perto. Tancredo dizia algo que, para mim, nunca saiu da minha mente, da minha percepção. Né? Na política, quem deve brigar são as ideias e não as pessoas. E eu busco seguir essa trilha. Ainda falando da campanha presidencial, o senhor viveu aquele trauma da morte do Eduardo Campos, que era seu amigo, né?
O senhor lembra do momento que o senhor recebeu a notícia? Lembro claramente, foi sem dúvida alguma o momento mais difícil de toda a caminhada. Eduardo e eu éramos da mesma geração, aqui mesmo nesse apartamento, antes da campanha eleitoral, ainda no ano passado, tivemos inúmeras conversas, achávamos que era importante que disputássemos essa eleição contra o PT em campos distintos, mas tínhamos a convicção de que a nossa vitória dependeria da nossa união, do nosso reencontro lá adiante. A morte de Eduardo, porque eu tinha um apreço pessoal, uma amizade pessoal muito grande, me abalou muito porque eu estava pousando em Natal, no Rio Grande do Norte, estava do meu lado o senador Zé Agripino. Quando nós pousamos, começaram as mensagens a chegar, acidente com o avião do Eduardo, onde desapareceu o avião do Eduardo. E eu, já com muita gente me esperando, eu fiquei quase 1 hora no avião sem condições de levantar. E durante muitos e muitos dias eu fiquei com aquela marca da família do Eduardo. O Eduardo tem uma família extraordinária, Renata, os filhos, e aquilo era muito forte para mim. Né? E algo que poderia ter acontecido comigo mesmo. Então, para mim, foi um momento de repensar tudo. Eu me lembro que no avião ainda, eu recebi uma mensagem no meu telefone de um grande amigo meu, o padre Fábio de Mello, que você certamente conhece. Ele dizia, numa hora dessa a gente tem que se recolher, vai para a próxima das pessoas que você ama, que te querem bem, né? Se proteja esses dias, fique só, sabe? E foi o que eu fiz, eu fiquei 2, 3 dias pensando muito na vida, no projeto, e busquei a força e a energia para retomar a caminhada, que era também do Eduardo, e acabou sendo, né? Porque no final acabei me encontrando com Renata, com as suas bases em Pernambuco, com os seus companheiros do PSB, Marina depois, com os seus companheiros do PSB, e de forma muito especial com essa extraordinária figura humana que é a Marina, e eu posso dizer hoje com muito orgulho, minha amiga. Agora, senador, quando o mundo veio abaixo nesse momento, né, o senhor despencou nas pesquisas, seu telefone não tocava, ninguém dava um tostão pela sua candidatura, né? Achava até que o senhor podia chegar no máximo 15%, né? Onde é que o senhor foi buscar essa força? Roberto, eu sempre acreditei, olha, no fundo da minha alma, que nós tínhamos o melhor projeto para o país, porque não era o meu projeto. Eu, ao longo dos últimos 2 anos, eu procurei em todas as áreas aquelas figuras que eu compreendia como as mais qualificadas, as mais experientes, seja na área econômica, através do Armínio e de vários outros colaboradores, seja na educação, na saúde. Nós tínhamos um projeto para o Brasil, como temos ainda um projeto para o Brasil. Isso que me dava segurança para enfrentar os debates, me dava absoluta segurança para viajar pelo Brasil, para participar das inúmeras palestras que fiz em todos os segmentos, né, representativos da sociedade brasileira. E é essa força, a minha confiança de que eu tinha o melhor projeto para o Brasil, me fez trafegar no momento de enormes dificuldades. Mas sabe de uma coisa, Roberto? Se a gente pudesse quase que, né, caricatamente escrever regras eleitorais, devia estabelecer uma. Todo candidato tem que passar pelo primeiro, pelo segundo e pelo último lugar numa campanha eleitoral. Porque você se conhece um pouco melhor, você conhece as forças que você tem, mas principalmente você conhece também os aliados que tem. Decepções às vezes, né? Da vida, né? Do ser humano, né? É isso mesmo. Mas da mesma forma você conhece figuras que você não tinha nem tanta relação com elas e nesse momento se apresentam, né, solidárias, fortes, te estimulando. Foi uma bela aventura a favor do Brasil, Roberto. O senhor perdeu, vamos dizer assim, bonito, porque chegou lá perto, né? Passou raspando, né? Agora, perder em Minas deve ter sido duro, né? O senhor já fez uma reflexão sobre a Tenho feito, derrota? Roberto. Olha, eu tenho absoluta convicção dos avanços que o meu governo trouxe a Minas Gerais. Eu havia deixado o governo 4 anos atrás. Né? Quando eu deixei com mais de 90% de aprovação, elegemos no primeiro turno o governador Anastasia. Minas sempre teve uma parcela do Estado também muito dependente dos programas de transferência de renda. Você se lembra, Roberto, que diziam em eleições passadas, havia um certo corpo mole em Minas, pelo resultado que o Serra e que o Geraldo tiveram, pelo menos disso eu estou absolvido. Né? Mas é claro que eu esperava ter tido um resultado melhor em Minas, mas é do jogo político, eu tenho que perceber isso com resignação, talvez também já o tempo longo do nosso período de governo
Armínio em Minas Gerais, contando o tempo do Anastasia, pode ter levado... E o candidato que venceu também tinha boas relações com o senhor, né? Então ele era visto também como... E fez a campanha sem críticas a nós. Tive em determinado momento alianças com o Fernando, né? Com o Pimentel, que curiosamente fez uma campanha com as cores do PSDB. Houve uma certa mistura lá em Minas Gerais, mas eu reconheço que faltou um pouco de atenção nossa para o que estava acontecendo em Minas, porque a nossa preocupação era enorme em relação a várias outras partes do Brasil e achávamos que aquilo caminharia com alguma naturalidade. Mas, Roberto, voltando aqui à Marina, ela disse, acho que até num debate, e eu repeti isso depois, ela dizia que você pode, no final de uma eleição, ganhar perdendo, como eu acho que aconteceu com a presidente da República, nós estamos vendo agora, né, as medidas que ela está tomando, exatamente opostas a tudo aquilo que ela pregou na campanha, né, e tomando as medidas a um custo muito maior que ela dizia que nós tomaríamos, mas tem a possibilidade também de você perder ganhando. Do ponto de vista político, Roberto, eu não perdi essas eleições, porque existe um Brasil, como eu disse aqui, acordado, diferente do Brasil anterior e muito atento a tudo que está acontecendo. Voltando para Minas, o senhor acha que a questão do aeroporto lhe atrapalhou muito? Não acho, Roberto. Todas as obras que nós fizemos em Minas foram obras planejadas. É claro que houve uma exploração política, talvez eu tenha errado em não ter sido logo no início mais contundente, por não ter dado tanta importância a essa questão, mas te dou um exemplo. A cidade onde está esse aeroporto, imagina se aquilo que se explorou, de que houve um benefício particular ocorresse, qual seria o resultado que eu teria na cidade, na região? Péssimo, né? Eu tive mais de 80% na cidade. Por quê? Porque é um benefício para a comunidade, uma região que cresce, que se desenvolve, como inúmeros outros que nós construímos. Mas esse é do jogo político, é do jogo eleitoral. Eu fiz uma campanha, Roberto, apresentando aos brasileiros a oportunidade de nós mudarmos de rumo, de encerrarmos um ciclo que aí estava viciado, corrupto, ineficiente, com uma visão equivocada de mundo, que isolou o Brasil na sua política externa, e você conhece tanto o mundo por optar por um alinhamento ideológico, um Brasil que via a sua indústria cada vez perdendo mais espaço, os empregos de qualidade migrando para outras regiões do mundo. Eu apresentei ao Brasil uma alternativa. Grande parte do Brasil optou por essa alternativa, mas não foi o suficiente para nós vencermos as eleições. Mas não muda a minha convicção de que nós temos que persistir nesse caminho da meritocracia, de uma política fiscal transparente, de uma reintrodução das nossas empresas nas cadeias globais, de uma capacidade de termos maior generosidade com as políticas sociais, para que nós possamos avançar da simples administração da pobreza, que é, na meu ver, a prioridade do PT, para a sua efetiva superação. Tudo isso continua muito vivo. E quando você sai de uma eleição, Roberto, você recebe um recado das urnas. As urnas não me tiraram do jogo político, apenas me disseram o seguinte: você vai para a oposição e vou exercer com a mesma coragem, com a mesma verdade e com a mesma disposição o meu papel hoje de oposição a esse governo. Quer dizer, o senhor escolheu o Armínio Fraga logo no começo, né? Muita gente acha que foi um equívoco político, porque o senhor já tinha uma simpatia do mercado e tal. Aliás, o senhor até atrapalhou o Armínio, que ele podia estar no governo da Dilma, né? Salvei o Armínio. Porque o Joaquim Levy, enfim, o Nelson Barbosa, Tombini já estava, né? É uma equipe que podia estar no seu governo, né? Eu disse outro dia, vou repetir aqui. A candidata Dilma deve estar muito decepcionada com a presidente Dilma, né, que está fazendo o oposto do que a candidata disse que faria. Mas se você se lembrar, Roberto, no momento em que eu lancei o Armínio, foi no momento em que eu estava exatamente no meu patamar mais baixo das intenções de votos, quase fora da disputa, que finalizava para uma polarização entre as duas candidatas. O senhor abriu um flanco para o PT bater no senhor, né? Entre as duas. Não, esse ataque do PT, enfim, ao passado, se viria de qualquer forma. Na verdade, com Armínio, eu sinalizava para a excelência do governo que nós iríamos fazer. Eu tinha que mostrar que nós tínhamos time. Olha, mais do que o meu discurso, mais do que eu possa aqui dizer que vou fazer, que fiz em Minas Gerais, como, por exemplo, levar meu estado a ter a melhor educação fundamental do Brasil, nós temos um time de gente muito qualificada. E o Armínio sinalizava para essa qualificação, não me arrependo sinceramente disso. A campanha tem que ser dita, tem que ser feita dizendo a verdade. Esse era o meu time. E até pensei em anunciar outros nomes, que não foi necessário até o final da campanha. E no próximo bloco, o senhor
tinha uma boa relação, tem uma boa relação com o presidente Lula. Me lembro até na Constituinte, eu jogava futebol com ele nos fins de semana, né? E ele começou no início da campanha, até falou em amizade, mas depois ele bateu forte, né? O que o senhor acha que houve?